Olá, senhoras e senhores, estamos no ar mais uma vez com Opinião Livre. Meu entrevistado, a partir de agora, é Thomas Juliano, historiador, autor deste livro aqui, ó, Desconstruindo Paulo Freire. Professor Thomas Juliano, boa noite. Boa noite, Diego. Satisfação conversar contigo e com o teu público. Igualmente. Professor Thomas Juliano, este livro aqui foi aguardado por, muitos meses, por muita gente no Brasil todo. Foram vendidos muitos livros na pré-venda, no período de crowdfunding, né? E porque está todo mundo curioso, mas como assim desconstruindo Paulo Freire, desconstruindo o patrono da educação brasileira, tão adorado sobretudo pelas esquerdas? Bom, até falando assim, né, por aquilo que perambula até o meu capítulo direto assim sobre Paulo Freire, se vivêssemos em um país sadio, jamais veríamos um jovem amante da disciplina de Heródoto, que sou eu, desconstruindo um patrono da educação de um país. Infelizmente, o Brasil não é um país sadio. Dessa forma, então, desconstruir Paulo Freire é algo não só necessário, como inclusive algo que está atrasado. Paulo Freire morreu já tem 20 anos e precisou-se que eu, depois de 20 anos, parasse e escrevesse algo sobre ele, organizasse essa obra e etc. Ou seja, Paulo Freire ele não deveria ter tido o espaço que teve em seu tempo de vida, e principalmente depois de morto, em que ele foi alçado ao patamar de patrono da educação brasileira. Esse espaço foi, vou dizer assim, uma benesse indigna, que ele não merece. Um país como o nosso, a terra de Machado de Assis, Joaquim Nabuco e outros tantos grandes, ter Paulo Freire como essa esfinge, né? Como é que se chegou a essa construção, né, cultural, até eu diria, de transformar Paulo Freire num totem, num ícone da educação? Bom, eu até gosto de responder essa pergunta voltando ao período Vargas, que é quando nós temos, por exemplo, a criação do Ministério da Educação, que uma de suas consequências nefastas foi de que aliou educação e Estado em uma forma muito íntima. E a partir dessa relação tão estreita, nós vamos ter sempre essa conexão das leis de educação com aquilo que as escolas desenvolvem. Isso possibilitou com que, a posteriori, Paulo Freire, conforme foi surgindo e desenvolvendo as suas linhas teóricas, fosse alçado, por consequência, dentro dos espaços de escolas. Essa disseminação de Paulo Freire ela só foi possível porque nós já tínhamos um ambiente pedagógico de relação tão próxima entre Estado e escola. Exemplo, em 37, em 67 e em 97, mais ou menos assim, de 30 em 30 anos, nós vamos ter grandes mudanças dentro daquilo que se chama Lei de Diretrizes e Bases. Essas mudanças fizeram com que a educação no Brasil ela fosse cada vez mais estatista, na pior forma do termo, estatista na relação de que o governo desenvolve bem aquilo que a pedagogia escolar precisa desenvolver. E depois nós vamos encontrar em Paulo Freire aquela estrutura já bem desenvolvida e que os governos posteriores que nós estamos vivendo ainda, as suas consequências, conseguissem difundi-lo de forma muito mais, vou dizer assim, muito mais pronta, sem precisar fazer grandes alterações. O que o senhor está dizendo é que a centralização da educação nas mãos do Estado brasileiro, que começa lá no período de Getúlio Vargas, não foi bom para o Brasil? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Uma dessas questões, por exemplo, seus graves problemas. Se nós pensarmos um pouco sobre o ensino, basicamente existe uma linha comum de ensino que a escola particular X e a escola estadual Y, elas precisam seguir de forma simétrica. Há pouco espaço para um ensino livre. E por ensino livre eu quero dizer assim, uma escola confessional da religião Y e a escola confessional da religião X, elas poderem desenvolver a história, o ensino da forma como elas bem desenvolvem. A sua bibliografia. Exato. O seu conteúdo. A grande diferença, vou dizer assim, no ensino toca especificamente a qualidade dos professores. Que é aí que a gente vai encontrar essas diferenças, assim, às vezes em uma escola tradicional que apresenta tais índices e a escola pública que apresenta outros índices. Então a espinha vertebral da educação brasileira, ela sai de Brasília. Sai de Brasília. Começa em Brasília. Começa em Brasília. São os burocratas da educação, é isso? Perfeito. E essa existência vou dizer assim, dessa educação
não só estatal no sentido de dependência do próprio Estado de repasses, recursos, etc., mas estatal na própria, vou dizer assim, vulnerabilidade que o ensino passa mediante aos tipos de governos que a gente vai tendo ao longo da nossa história. Ter o Ministério da Educação que desenvolve as pautas de educação e a partir dessa exigência que essas pautas sejam seguidas, vai desenvolver como o repasse de recursos vai se desenvolver, a gente tem um Estado refém em matéria de ensino. Claro. Bom, aqui no livro, o livro é composto de artigos de vários pensadores e escritores, é isso, né? Exato. Então nós temos aqui o professor Thomas Juliano, professor sociólogo Roque Calage Neto, o escritor, jornalista Percival Pugina, o padre Kleber Eduardo dos Santos Dias. É um livro de mais de 250 páginas, né? Vamos por partes. Numa frase, quem foi Paulo Freire? Bom, eu considero ele um genocida, tanto no sentido intelectual como no sentido pedagógico. Um genocida? Genocida. Explique, professor. Vamos lá. Primeiro, ele desenvolveu uma pedagogia que fabricava mimados, a início de conversa. A pedagogia do oprimido. Exato. Não só a pedagogia do oprimido, que é o título da obra clássica dele, mas uma pedagogia que torna o aluno aquele sujeito detentor de posições inegociáveis. Ou seja, esse aluno detém todas as credenciais para o desenvolvimento da educação. Certo. Essa é uma consequência nefasta que hoje, nos nossos dias, a gente se depara com ela. Mas o genocídio de Paulo Freire toca não só nas suas apologias a Mao Tse Tung, Che Guevara, Fidel Castro. Por exemplo, Che Guevara ele tratou como sinônimo de amor. Sinônimo de amor. Mas não só isso, mas também há frases como, por exemplo, esta. A revolução é biófila, ainda que para gerar vidas tenha que retirar vidas. Como assim? Ele está justificando o assassinato? Justificando a revolução no seu sentido, da sua pior acepção, no sentido de aplicação. Ou seja, uma boa revolução com, abre aspas, com uma premissa social, fecha aspas, ela tem esse caráter de possibilidade de que para gerar vidas, ela tem a liberdade de tirar vidas. Ou seja, isso o Paulo Freire defendeu na própria pedagogia do oprimido. A questão sobre Paulo Freire, eu bato muito nessa tecla, é que o livro e as minhas posições não são posições panfletárias à direita, são posições primárias de que Paulo Freire, independente se você é de esquerda ou direita, ele é alguém a quem para ser não só patrono da educação brasileira, como intelectualmente alguém a ser requisitado para qualquer fim político, justamente por esse tipo de posição. Posições explícitas. O que, vou dizer assim, cabe elogio ao Paulo Freire é que ele não ocultou aquilo que ele mais ou menos pensava. Quem oculta são seus leitores ou pretensamente leitores. São esses que pegam extratos de Paulo Freire e acabam diluindo-os, como tornando ele basicamente, como muitas vezes eu já ouvi, ele quase como um sinônimo de São Francisco de Assis. Então eu o defino como um genocida por causa de suas apologias a tiranos, por causa de sua matriz pedagógica e também, claro, pelo tipo de aluno que ele desenvolveu, que é esse aluno mimado, esse aluno intolerante, esse aluno incapaz de um convívio democrático, um convívio com as diferentes formas que a liberdade humana toca em cada indivíduo. Esse descontrole nas salas de aula de muitas escolas brasileiras, sobretudo escolas públicas, tem a ver com Paulo Freire, esse descalabro, essa violência contra os próprios professores, esse descontrole, quer dizer, hoje o aluno bate no professor e não pode ser expulso, porque tem todo um arcabouço jurídico e pessoas e ONGs a defendê-lo. Eu até acho que tem de forma indireta. Ele tratou o aluno como esse sujeito mimado, porém o que acontece? Eu entendo esses índices e esses episódios mais como um problema dos professores que não estudam, já que, por exemplo, mais de 50% dos nossos professores, isso é índice, não é da minha cabeça, leem menos de um livro por ano. Ou seja, os professores não têm a formação suficiente para poder, por exemplo, aprimorar o seu próprio desenvolvimento pedagógico. Ou seja, são reféns de sujeitos como esse, que ainda que não tenha feito uma apologia para o aluno bater no professor, foi alguém que sim, que deu credenciais para que o aluno se sentisse o protagonista da sala. Porém, o professor muitas vezes é uma espécie de burro de carga,
ou seja, transporta uma teoria que nunca estudou, transportando ela, conduzindo por os mais diferentes espaços, como o próprio burro. Que o burro não nesse sentido pejorativo à cognição dos professores, porque tem toda a potência intelectual para que se desenvolvam. Porém, transportam uma teoria abjeta, revolucionária, na pior acepção do termo, para todos os lugares. Então, Paulo Freire tem uma relação indireta com esses problemas, porque ele alçou os alunos a um tipo de protagonismo nefasto. Porém, os professores, na minha visão pelo menos, são os grandes responsáveis, já que não estudam o próprio teórico que muitas vezes seguem, nem que seja de forma indireta, e mais do que isso, não acabam não tendo as devidas munições para poder refutar a forma diluída como o socioconstrutivismo muitas vezes se impregna dentro das competências de educação, dentro dos PPPs, das escolas, etc. Exemplo, eu posso pegar a palavra diálogo e manipulá-la de tal forma que diálogo vire um sinônimo de silencie sobre todos esses temas e aceite todos esses outros. Isso não é diálogo. Claro. Então, o que acontece dentro da teoria socioconstrutivista, como Paulo Freire se relaciona com ela, é que certos termos foram difundidos na sua pior aplicação e os professores não sabem sequer se defender disso. Ou mais do que isso, até mesmo ter aquela cognição primária de pensar assim, bom, isso aqui é estranho, ou isso aqui está estranho. Claro. Essa apropriação de palavras e a criação de neologismos, né, de novas significações, isso é próprio da esquerda, né, no mundo, mas aqui no Brasil sobretudo, né? Basta ver o uso que a esquerda faz da palavra democracia. As maiores tiranias eles tratam por democracias populares. Estamos vendo na Venezuela aí que eles tratam o Maduro e tratavam o Chávez como um líder democrático, né? O Paulo Freire foi nesta mesma atuada. Essa mesma, ele teve uma atuação na década de 60 em favor das todas as atividades da esquerda dentro do período revolucionário. E foi inclusive nessa fase em que ele foi alçado quase como símbolo pedagógico dessa tradição de esquerda revolucionária brasileira em oposição ao período militar. Ele vai desenvolver toda a obra, ou vou dizer assim, toda a sua obra biográfica, não só um livro específico, mas toda a sua produção, Pedagogia da Autonomia, Educação e Mudança, Pedagogia do Oprimido, que é a obra clássica dele, enfim. Ele vai desenvolver tudo isso à luz desses neologismos e também de quase que como um tom apelativo à luz de sentimentos que, na verdade, alguém que, por exemplo, trata Che Guevara como um sinônimo de amor, não pode dizer que está escrevendo sobre amor. Perfeito. Está escrevendo sobre qualquer outra coisa, mas não sobre sentimentos nobres ou, pelo menos assim, complexos, como, por exemplo, o próprio entendimento de amor. Então, Paulo Freire ele é um paradoxo, porque pegando assim, ele se dizia católico, por exemplo. Na definição católica, Deus se apresenta como um amor. E ele dizia que Che Guevara era sinônimo de amor. Então, ou seja, ele é um paradoxo, porque como um católico pega o mesmo termo com que Deus se define e define Che Guevara da mesma forma. Que era um assassino brutal. Exatamente. Então, e ele vai defender, inclusive, os próprios expurgos de Che Guevara, que é mais do que isso. Ele defende? Exato. Textualmente? Textualmente. O que ele fala, professor? Por exemplo, ele vai, além de tratar Che Guevara como sinônimo de amor, ele vai desenvolver que uma ou outra deserção era compreensível dentro do desenvolvimento cubano. E ele segue o texto endossando aquilo que Che Guevara, por exemplo, escreveu nos seus próprios diários, nas suas próprias fontes, que era que, pois bem, aquelas pessoas estão indo de encontro e não ao encontro do princípio. Estão se chocando com... Exatamente, ao princípio revolucionário que eles gostariam de instaurar. E, portanto, precisam ser expurgadas. Exatamente. Patroladas, amassadas. Ele defendeu o Estado policial, que George Orwell, por exemplo, na Revolução dos Bichos, vai salientar muito bem a consequência que o Estado policial acaba provocando. Que Cuba, por exemplo, União Soviética, China, Alemanha nazista, enfim, foram historicamente a comprovação dessa teoria, que o Estado policial gera genocídios. E Paulo Freire vai defender o Estado policial, os denuncismos e etc. Então ele foi alguém que, além de, vou dizer assim, no desenvolvimento estético, estilístico, alguém insuficiente para um país que tem tanta cultura como o Brasil tem, para ser o nosso patrono, mais do que isso. Ele, no sentido, vou dizer, da boa acepção moral, ele está muito abaixo assim, de qualquer referência primária para o debate. Perfeito. Porque ele era um imoral. Porque ele era um imoral nesse sentido. Porque eu parto daquela tese, assim, às vezes, talvez assim por um excesso de esteticismo social, as pessoas acham que moralidade são coisas que
que na verdade não são muito mais explícitas do que implícitas, né? E Paulo Freire foi um sujeito imoral nesse sentido implícito, porque sempre com aquela fala mansa, aquela barba de Papai exato, Noel, aquele jeito bondoso, né? E na verdade o que ele estava defendendo são coisas muito piores assim do que as pessoas entendem na maior parte das vezes como imoralidade. Tem de fato textos e entrevistas dele defendendo Mao Tse-tung, que foi o líder do comunismo, da Revolução Vermelha na China, cujo saldo foram dezenas de milhões de cadáveres? Ele vai defender, na verdade, a revolução cultural de Mao Tse-tung, que é basicamente defender a mesma coisa. Que é o genocídio. Exatamente. Mas ele defende. Então, defende. O que ele justifica? Ele defende a revolução cultural, sendo ela uma boa aplicação em seu tempo. Ou seja, ele vai defender a revolução cultural como uma medida necessária que visa qualificar a sociedade. Então, ele vai entrar sempre nessa, vou dizer, chamar assim, nessa premissa utópica desses revolucionários, ele vai endossá-las, porém, sem ter feito bom exame de consciência de perceber-se errado. Porque, claro que poderia caber e cabe a ressalva, como outros, por exemplo, acabaram se retratando ao longo do tempo, dizer assim, mas Paulo Freire escreveu isso na década de 60, na década de 70, ele não pode ter errado ali e depois ter se retratado? Sim, claro que ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele não fez? Não fez. Ele morreu convicto. Morreu com essas mesmas crenças. Exato. Na segunda metade da década de 90. Exato, ele não foi... Paulo Freire ele é diferente, por exemplo, de um Ferreira Goulart, de um Demetrio Magnoli e tantos outros que tinham posições em certas épocas e depois vão se retratar, etc. Ele não. Ele morreu convicto daquilo que ele mesmo sempre desenvolveu. Ele morreu marxista. Morreu marxista. Revolucionário. Sempre revolucionário. Só que essa revolução, não de pegar nas armas, essa revolução, a revolução cultural de fato, né? Mais gramscista. Exatamente. Embora justifique também o pegar em armas. Exato. E o genocídio e a mortandade. Porque o que acontece? Há toda uma discussão se Paulo Freire foi ou não marxista, que pelo menos na minha forma de ver é uma revolução, um discurso bastante abjeto. Porque há uma tentativa dos próprios marxistas de separar aqueles, abre aspas, neomarxistas da própria tradição marxista. Perfeito. E, na verdade, Paulo Freire ele serve como um neomarxista, porém, toda a sua premissa pedagógica é a premissa da luta de classes. Então, além dele ter sido um neomarxista, a forma, as escamas, as células como ele desenvolveu a sua visão de sociedade são as visões de Marx. Então, a consequência, vou dizer assim, o formato do pensamento freiriano é o formato marxista na sua pior matriz, assim, na sua... Quem lê esse livro aqui, esse seu livro, tá, com outros organizadores desses vários textos, Desconstruindo Paulo Freire, se fizer uma leitura desarmada, sobretudo se for educador, vai se chocar. Porque eu lhe confesso, professor, eu já sei, nós somos defensores da liberdade, né? Da liberdade verdadeira, e eu já sei, agora o seu material nos traz um embasamento teórico muito profundo, eu já sabia que o Paulo Freire era, de fato, um jeito contraditório. Assim como, por exemplo, vamos pegar outro que também é da igreja, Leonardo Boff. Fala em liberdade, fala em democracia, mas apoia movimentos revolucionários, movimentos totalitários, é um comunista, né? Quem lê o seu livro muda a visão do Paulo Freire? Olha, caso não mude, é por desonestidade, assim. A pessoa, inclusive, assim, pegando bem o sentido da obra. Por exemplo, a grande fonte teórica dos textos são os textos de Paulo Freire. Ou seja, eu não desenvolvi nada da minha cabeça, eu peguei os textos de Paulo Freire e eles são as fontes primárias do desenvolvimento do próprio livro, do meu capítulo e dos outros autores também. Então, a pessoa que for ler o livro, independente da sua visão política, independente da sua relação íntima ou de rejeição a Paulo Freire, etc., ele, por honestidade intelectual, vai conseguir ter munições suficientes para poder substituir a sua figura de, vou chamar assim, de apadrinhamento intelectual. Então, ela atinge, justamente pela diferentes tipos de textos e etc., um público bastante pluralizado. Há pessoas que já carregam uma visão crítica de Paulo Freire que vão ser alimentadas. Há outros, por exemplo, que têm uma imagem positiva de Paulo Freire que vão ter, a partir dessa leitura, as condições necessárias, inclusive no próprio estilo da obra, de ter uma
uma visão crítica a Paulo Freire, principalmente ao seu método, etc. Porque, primeiro, não só as fontes são os textos de Paulo Freire, como há uma necessidade em cima desse trabalho, há uma demanda reprimida, eu fico espantado que as pessoas não o conhecem, simplesmente tratam como algo quase como natural, boa parte vou dizer assim, do seu ensino e de como ele é apresentado nos próprios espaços e etc. E ainda só para pegar nesse sentido assim de apresentação do próprio trabalho, etc. Uma vida humana é formada por um conjunto de somas, ou seja, ao longo da nossa própria existência a gente vai tendo uma série de convívios, etc. e uma série de trabalhos, produções, enfim, que vão cada uma delas dentro de um sentido específico, constituindo a nossa própria biografia. Nesse sentido, então, Paulo Freire é um sujeito com uma biografia, ele morreu idoso, etc., com um conjunto de somas. E justamente eu quis convidar outros autores para tentar o quê? Dentro dessa pluralidade existencial que basicamente acompanha qualquer vida, e claro, de Paulo Freire, totalizar o máximo possível a sua figura. Então, mais do que constituir o início de uma discussão ou a obra definitiva, eu quero, com essa obra, provocar o debate e, quem sabe, no futuro, substituí-lo e colocá-lo no limbo teórico onde ele merece, porque eu entendo que é motivo de vergonha nós termos ele como nosso patrono, né? Ele ter sido alçado a isso. Quer dizer que o senhor sonha que no futuro o Brasil tenha outro patrono. Jogue na lata do lixo Paulo Freire. Sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, minha área de especialização, de estudos, de trabalho é a história do Brasil. Então, inclusive, vou dizer assim, a minha motivação de querer fazer esse trabalho é justamente pelos bons sentimentos intelectuais, afetivos que eu tenho com o próprio Brasil. Perfeito. Então, Paulo Freire, ele é alguém indigno para ser o nosso patrono mediante a nossa linda história, com seus problemas, etc., mas uma linda história que é a história do Brasil. Uma história bonita, né? Bom, só pelo fato dele, ele foi alçado no tempo do Lula, né? Quer dizer, e o PT apoiou, no governo do PT. Só isso já nos diz muito, né? Quer dizer, nós estamos num ponto que se é bom para eles, a gente tem que desconfiar, né? Se eles gostam, se eles defendem. Ele assinou a ata de fundação do PT, né? Paulo Freire, intelectualmente, ele colaborou com o processo de fundação do PT. Então, ele tem uma relação, no sentido assim, da prática indireta com o PT, mas ele foi, por exemplo, secretário de Educação da Erundina e etc. Então ele tem uma relação bem estreita com o PT e principalmente com esse início de respaldo que o PT recebeu da, abre aspas, intelectualidade brasileira dessa época, né? Paulo Freire fez parte desse processo. Desconstruindo Paulo Freire, do historiador Thomas Juliano, História Impressa, editora. Como é que compra, professor? Pode comprar pelo site historiaexpressa.com.br e já também tem a venda já na Livraria Cultura e etc. Nas boas casas do ramo, como Exatamente. se diz por aí, né? Exatamente. Ou realmente pelo site também recebe, né? Paga com cartão. historiaexpressa.com.br. Olha, esse livro aqui é um livro desbravador, disruptivo, né? Trazendo luz a esse personagem tão insensado da educação brasileira e pouco conhecido. Porque o que o senhor diz é que muita gente que diz que conhece, na verdade, não conhece Paulo Freire, né? Não conhece. Porque assim, ó, eu paro dessa ideia. Caso você conheça Paulo Freire, caso você conhecesse, enfim, e você vendo todo esse embasamento e todas as teorias que ele desenvolveu, bom, você é cúmplice, né? Teorias genocidas, totalitárias. Você é cúmplice. Então, nesse sentido, ele não só não é conhecido, como caso alguém o conheça e, enfim, com o incense, etc., bom, você está sendo cúmplice daquilo que ele defendeu. E o que ele defendeu foram essas coisas aqui que eu fiquei apresentando. Ou seja, genocídio, desenvolvimento pedagógico limitado e assim por diante. Porque o seu método, por exemplo, não só fabricou mimados, como tem por consequência o esvaziamento e a equiparação do próprio ato de ser professor. O que não significa de modo algum que o aluno não tenha saberes e etc. É claro que sim. Mas a questão é o quê? Bom, para que serve o professor? Claro. Não é verdade? Então, Paulo Freire diminui o próprio papel do professor, alça o papel dos alunos, mediante um fim, esse fim revolucionário que embasou em seu tempo as próprias ações, vou dizer assim, das piores aplicações políticas dentro do próprio século XX, como da história da humanidade como um todo. Se ele fosse vivo, não tenho dúvida alguma, que estaria defendendo Maduro, estaria defendendo tudo aquilo que nós hoje estamos nos deparando como
vou dizer assim, os grandes calcanhares de Aquiles em qualquer ideia de civilização dos nossos próprios dias. A Né? podridão dos Exatamente. nossos dias, né? Professor Thomas Juliano, Obrigado pela entrevista. Agradeço, de verdade. Sucesso com o livro. Agradeço. Um forte abraço, sucesso também e fico muito feliz e espero que essa obra, mais do que sepultar a discussão, que ela vou dizer assim, que ela quebre barreiras e a partir desse ato a gente consiga qualificar um pouco mais o debate, tão desqualificado como o ambiente pedagógico do Brasil, né? O meu entrevistado, professor de História, historiador Thomas Juliano, conversando comigo aqui no restaurante indiano Charim, você sabe, deliciosa culinária indiana. Opinião livre.